Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Aqui estou neste início de um novo dia, não somente iniciando um novo dia com vocês, como também uma nova semana. Esta semana será uma semana especial de meditações. Conforme vocês já sabem, o mundo ocidental cristão vai comemorar esta semana a semana da Páscoa. A Páscoa, ela é bíblica? É claro que é. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Qual é o seu verdadeiro sentido? E os cristãos ocidentais, dentre eles os católicos romanos, comemoram a Páscoa à luz da Bíblia? É o que estaremos meditando neste dia e durante toda esta semana. Vamos falar do seu lado bíblico, como também, do seu lado cultural no mundo ocidental. E eu gostaria muito que vocês lessem durante toda esta semana o capítulo 12 do livro de Êxodo, que é o capítulo que retrata, da parte de Deus, tudo sobre a Páscoa. É um capítulo que contém cerca de 51 versículos. É um pouco longo, mas vai dar para ser lido, várias vezes na semana. Basta você querer. E você vai ter não somente uma noção exata, mas um conhecimento mais profundo do que da Páscoa. Por que a Páscoa? O que significa a Páscoa para os judeus e, consequentemente, para todos os cristãos. E, é claro, a verdadeira Páscoa, bibliocêntrica, não essa Páscoa social que se comemora no mundo ocidental, não é? E é claro que eu vou usar durante a semana versículos diferentes um do outro, Ou seja, durante todo o capítulo, já que não dá para analisar versículo por versículo aqui em uma semana, irmãos? São 51 versículos. Olha quantas semanas levaríamos, Mas a base para hoje, e por que não, que vai servir também para toda a semana, é o versículo 11 do capítulo 12 de Êxodo, quando a orientação divina é esta: assim, pois, o comereis, com vossos lombos cingidos, com vossos sapatos nos pés e o vosso cajado nas mãos. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos? Primeiro, eles tinham que participar desta festa com os lombos cingidos, já com calçados, bem calçados, sapato nos pés, cajado na mão, e comer apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Veja que ele estava exigindo do povo uma preparação. O povo não podia participar daquela festa, daquele banquete, naquela noite, despreparados, desarrumados. Sabe por quê? Porque naquela mesma noite eles partiriam da terra do Egito em direção a Canaã. Eles ficaram na terra do Egito, irmãos, 430 anos. A Bíblia fala muito em 400 anos, É porque ali está se falando no seu sentido total, do grosso, Mas aqui, Moisés especifica até o tempo. Leia aqui nos versículos 40, 41 deste capítulo 12, onde ele especifica que Israel ficou ali como
escravos no Egito por 430 anos. Imaginem, quase meio século, meus irmãos, de muito sofrimento, de muita agonia, né? E conforme nos relata, aí vocês vão entender o porquê de Deus estar mandando comer apressadamente. Quando começa a mortandade no Egito, né? Que nós estaremos explicando tudo isso, né? Estaremos explicando tudo isso durante esta semana, esse relato, né, de como fazer a Páscoa, a orientação, vai desde os versículos 1 até o 28. Dos versículos até o versículo 21 é o próprio Deus orientando a Moisés como fazer. E de 21 a 28, aí Moisés transmite a mensagem ao povo explicando como fazer. A partir do versículo 29, 30, vocês já vão ver Faraó totalmente atingido, afetado, né? Porque inclusive o seu filho morreu. Ele ordena que Moisés saia apressadamente, levando tudo, coisa que ele não queria deixar antes. E ainda fala, né? E vá pedir a Deus, vá sacrificar a Deus e peça para me abençoar também. Isso está aqui entre os versículos 29 e 32. No versículo 33, o próprio povo do país apressa os israelitas para saírem, porque eles estavam com medo de morrer mais gente. Como eles não sabiam como era a mensagem de Deus, né? Cada família perdeu o seu primogênito. Até os animais de cada família perderam seus primogênitos, suas primeiras crias. Então eles acharam que essa praga se estenderia mais. Então o próprio povo apressa, né? E oferece para eles vasos de prata, de ouro, para eles encherem de suas mercadorias, de seus produtos, né? E pressiona, exigem que eles saiam depressa. E eles saem apressadamente naquela noite. É por isso que Deus, já de antemão sabendo, mandou que todo mundo celebrasse aquela Páscoa, né? Já todo mundo preparado para logo após a celebração, né? Aquela ceia, eles partissem. E foi isso que aconteceu. A palavra Páscoa aqui, pessa, no hebraico, né? Quer dizer passar por cima. Por que passar por cima? Também estaremos explicando tudo isso durante a semana, né? É porque Deus falou que aonde tivesse sangue nas ombreiras das portas, né? Então ele passaria por cima e não mataria ninguém. É claro que Deus ordenou o seu anjo para fazer isso. As casas que não tivessem sangue, todas aquelas casas seriam afetadas com a morte de seus primogênitos. Mas a casa onde houvesse sangue, o anjo, né, o Senhor passaria por cima e aquela casa estaria livre da morte do seu primogênito. Então, esse termo passagem, passar por cima, daí vem Pessa, daí vem Páscoa, daí vem, né, passar por sobre as pessoas e livrá-las. É isso que quer dizer Páscoa. Isso está no versículo 13, viu? Capítulo 12, versículo 13, quando Deus fala que onde ele visse sangue nas portas, ele passaria por cima. Aquela casa não seria visitada pela morte. Daí passagem, Pessa, Páscoa. Tá certo, irmãos? E é claro que foi a última das 10 pragas do Egito. Olha só, Faraó poderia ter evitado tudo isso, não é verdade? 9 pragas não foram suficientes. E Deus, de antemão, é claro, onisciente como é, de tudo isso já sabia. Mas, quando Deus ordenou que todo mundo se preparasse, é porque Deus sabia que aquela seria a última praga. E Faraó não resistiria, porque seria uma praga que não só lhe afetaria os bens como afetou as outras, né? Mas agora ele seria ferido na própria carne, perdendo o seu primogênito, que seria o seu sucessor ao trono. E não obstante a tudo isto, as famílias de todos os que estavam no palácio, que trabalhavam no palácio,
dos escravos, até aqueles que estavam presos nos cárceres, os animais, enfim, foi uma mortandade sem conta. Imaginem, milhares e milhares de primogênitos morreram em toda a terra do Egito, enquanto do lado dos israelitas ninguém se perdeu. Irmãos, Deus realmente exerceu um juízo severo sobre todo o país, sobre toda a terra do Egito. E isto Deus exigiu que ficasse em um memorial perpétuo. E quando os filhos perguntassem que tipo de culto era aqueles que eles faziam uma vez por ano, então os pais teriam que explicar o que aconteceu na terra do Egito durante 430 anos, onde eles muito sofreram numa total servidão, numa total escravidão. E até hoje, a Páscoa é solenemente comemorada entre os judeus, para lembrar que eles, um dia, foram escravos de Faraó e do Egito, e que de lá, com braço forte, pela instrumentalidade de Moisés, Deus os tirou para uma terra livre, onde manaria leite e mel, onde ele teria, Israel no caso, a sua própria terra, e se constituiria na sua própria nação, no seu próprio estado, com as suas leis e com a sua maneira judaica de viver. Deus escolheu este povo, dentre os povos, esta nação, dentre as nações, para servi-lo, honrá-lo e amá-lo para sempre. A nossa cultura cristã tem o nome de cultura judaica cristã. Por quê? Porque tudo que temos e que somos veio dos judeus. Deles vieram o sacrifício, o tabernáculo, a lei, os profetas, os sacerdotes e o melhor de tudo e de todos, Jesus. Jesus era judeu. E ele próprio disse à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. João 4, de 20 em diante. E por meio de Jesus, que é o descendente maior de Abraão, em Jesus foram beneficiadas e são todas as famílias da terra, cumprindo o que Jesus disse a Abraão em Gênesis 12, de 1 a 4, que em Abraão seria bendita todas as nações da terra, mas ele estava falando propriamente do seu descendente mor, Jesus. E Paulo até nos relata isto, quando ele escreveu aos Gálatas, capítulo 3, lendo de 13 em diante, vocês vão encontrar isso que eu estou dizendo, versículos 14, 15, 16, quando Deus fala para Abraão sobre a sua posteridade, no singular, e essa posteridade era Cristo. Através de Cristo veio bênção, salvação para toda a face da terra. Outra coisa, queridos irmãos, a Páscoa, como lemos no versículo de número 8 do capítulo 12, lembrem-se sempre, viu? Que o capítulo é o 12, o livro é Êxodo. E estaremos meditando durante toda esta semana neste capítulo, em versículos diferentes. E no versículo 8, está escrito lá que a Páscoa ela tinha que ser comemorada com um cordeiro assado, um cordeiro de 1 ano, e um cordeiro para cada família. Se não tivesse um cordeiro, podia ser um cabrito. Em ambos os casos, 1 ano, perfeito. E não podia sobrar nada. Tanto é que se a família fosse pequena, conforme relata os versículos 3, 4, 5, então tinha que juntar 2, 3 famílias, se fossem famílias pequenas, conforme cada um conseguisse comer, e um cordeiro fosse sacrificado para essas famílias. E se sobrasse alguma coisa, pela manhã, toda a carne tinha que ser queimada. Conforme relata os versículos 9 e 10, é por isso que é bom vocês lerem, eu vou estar sempre pulando assim, viu? Tem que ler para vocês terem uma noção.
não se podia comer carne crua. A carne tinha que ser totalmente assada ao fogo, desde a cabeça até os pés, incluindo todas as vísceras, toda a víscera do animal, viu? Então se comia o cordeiro assado, né? E o que sobrasse tinha que ser queimado, não era para ser enterrado nem dado mais para ninguém. Era muito interessante, e tudo isso aqui, irmão, tem a sua mensagem, né? Quer dizer, o cordeiro tipifica Cristo, que na cruz foi imolado e assado verdadeiramente, viu? O Calvário foi o verdadeiro forno de Deus, que assou esse cordeiro de Deus para alimentar o mundo. O mundo, viu? Se lá era um cordeiro para cada família, Cristo é o cordeiro para todas as famílias. É por isso que Jesus disse assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida em si mesmo. Ele não estava falando, é claro, né, do seu lado físico, de comer sua carne física, beber seu sangue físico, não. Ele estava falando do seu sacrifício na cruz. Que o seu sacrifício na cruz, a sua morte na cruz, ele como Cordeiro de Deus, é como se ele estivesse sendo assado no forno divino, viu? Estou usando a linguagem forno para entendermos melhor, para que o seu lado espiritual, o Cordeiro de Deus espiritualmente, servisse de alimento para o mundo, alimento espiritual. Isso é muito interessante, né? Os pães ázimos representam o quê, irmãos? Uma vida sem fermento, sem pecado, sinceridade, pureza. E as ervas amargosas representavam o sofrimento de Israel no Egito. Tudo isso aqui estaremos falando isoladamente durante esta semana, né? E espero em Deus de poder, em rápidas palavras, poder falar de de cada coisa dessa, melhor dizendo, de cada coisa desta, e transportando para uma mensagem, uma aplicação espiritual para nossas vidas em apenas esses 5 áudios, né? Até sexta-feira que vem. Então, meus amados irmãos, eu creio que será uma semana abençoada por Deus. E aqui já quero dizer, assim como Israel saiu do Egito, a igreja saiu do mundo. Assim como Israel saiu dos domínios de Faraó, a igreja saiu dos domínios de Satanás. Assim como Moisés tirou o povo do Egito, Jesus, pelo seu sacrifício vicário na cruz, tirou-nos do mundo, libertou-nos, né? Libertou-nos das garras de Satanás, pagando um alto e sublime preço, o preço do seu sangue, pelo resgate das nossas vidas. E, por fim, Israel foi introduzido na terra, em Canaã terrestre. A igreja será introduzida no céu, não mais na Canaã terrestre, mas na Jerusalém celestial. Assim como Israel passou por todo o deserto, toda sorte de sofrimentos, batalhas, mas nunca lhes faltou as provisões divinas, assim a igreja está atravessando o deserto desta vida, todas as batalhas espirituais, vencendo todos os seus inimigos e tendo de Deus a sobrenatural proteção, não faltando nada para a igreja. Assim como de dia tinha uma nuvem que cobria aquele povo do calor causticante do deserto, e à noite uma coluna de fogo para aquecê-los no frio, também esta nuvem tipifica muito bem o Espírito Santo, né? Que nos protege do calor da tribulação, e ele, como fogo que é, nos aquece, né? Das friezas espirituais. Se a iniquidade se multiplica e o amor se esfria, Mateus 24, 12, o Espírito Santo é o fogo que nos aquece, mantendo o amor de Deus derramado em nossos corações, por Ele próprio, o Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Então veja que tudo o que acontecia em Israel
com Israel materialmente, acontece na igreja espiritualmente. Se Israel foi abençoado com toda a sorte de bênçãos materiais, Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele disse que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Então, amanhã, irmãos, já estaremos falando sobre o cordeiro. Assim como está lá no versículo 8, cordeiro, pães asmos e ervas amargosas, então vamos seguir esta ordem. Amanhã estaremos meditando sobre o cordeiro. Por que o cordeiro? Para que o cordeiro? E vocês estão vendo quais são os verdadeiros símbolos da Páscoa? Páscoa não é ovo de chocolate, muito menos ovo de coelho. Páscoa não tem essas invenções que vocês estão vendo por aí, né? Também não pode comer carne na Páscoa. Quem disse isso, né? A Bíblia não fala nada disso, pelo contrário, né? Cordeiro é o quê? Carne, e Deus mandou comer. Pode comer peixe? É claro que pode, mas não somente peixe. O cordeiro era carne, e Deus mandou que o povo comesse. São estas desmistificações que a Bíblia faz. A Bíblia não mistifica, ela desmistifica isso que querem por aí mistificar, viu? E essa história de ovo de Páscoa, ovo, coelhinho de Páscoa, irmãos, isso não está na Bíblia e não existe. E o nosso povo precisa saber, é só ler esse texto e ensinar seus filhos também. Eu comparo ovo de Páscoa, essas coisas assim, igual a figura do Papai Noel no Natal. Ele existe? Ele é real? Não. O Natal existiu? Existiu. Jesus nasceu? Nasceu. Agora, e Papai Noel? Não. É um mito, é uma figura lendária. Assim mesmo é o coelhinho de Páscoa e os seus ovos. Ainda mais de chocolate. Imagine, irmão. Quer dizer, é pura invenção humana, meio de comércio para se faturar dinheiro. Nada mais além disso, né? E estaremos analisando tudo isso essa semana, viu? Então, estamos dando essa introdução aqui. Espero que seja uma semana de muita bênção e que melhor venhamos entender a Páscoa. E o que é interessante, né? Foi justamente na sexta-feira, onde o cordeiro era imaculado, era imolado, que o nosso Cristo imaculado também foi imolado. Que o cordeiro, amanhã estarei explicando, ele era preparado 4 dias para ser imolado, né? E nós vamos explicar tudo isso amanhã. Aguarde, vai ser uma semana de muita bênção. Mas aqui já foi feita uma mensagem rápida, né? Da saída de Israel do Egito, a saída da igreja do mundo, a liberdade de Israel da escravidão, a liberdade da igreja da escravidão do pecado, a passagem de Israel pelo deserto, a passagem da igreja no deserto desta vida, Israel chegando em Canaã, a igreja chegando no céu. Coisa linda, né? Seja crente fiel, que o Espírito Santo contigo estará até a nova Jerusalém celestial. Assim, pois, comereis. De que forma? Com os vossos lombos cingidos, vosso cajado, vosso sapato nos pés, vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Que a igreja esteja pronta, muito pronta, assim como Israel saiu com muita pressa. Quando a trombeta tocar, a igreja também sairá deste mundo com muita pressa. Ela tem que estar muito, muito pronta, muito preparada para a verdadeira ceia das bodas do Cordeiro, que será na glória celestial. Pense nisto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, receba a minha gratidão, meu louvor. E já te agradeço por essa oportunidade que me concedes de trazer ao teu povo, Senhor, esclarecimentos sobre a verdadeira Páscoa, o seu verdadeiro sentido. Que seja uma semana de bênçãos para todos nós, Senhor. Vem estender tuas mãos, aliviando as dores
repreendendo as enfermidades, curando os enfermos, Senhor, e também solucionando os problemas. Tudo isso eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia, como também uma maravilhosa e próspera semana. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor.